Aí eu te pergunto o seguinte, até porque aqui já devem estar falando que a gente se filiou ao PSDB, ou que é socialista, ou que é bolsominion, né? Os comentários, eles variam bastante. Mas o ponto é que vão Hoje eu falar, tô livre olha, porque eu tô mais silenciosa, tá, então mais não silenciosa, levantaram o hashtag Malu socialista, ou Malu mas... liberal, ou Malu o quê? Nem Malu comunista, nem Malu, Malu... tem Mas de de vez em tudo. quando tem umas E hashtags eu assim, mudo assim de um minuto pro outro, é de um bem minuto pro rápido. outro. Mas, por exemplo, sempre que a gente critica o governo atual por alguma coisa, o pessoal fala, ah, mas é culpa do Congresso. Pô, o Paulo Guedes queria privatizar Correios, por exemplo, é que não passa no Congresso. Como que você iria lidar com o Congresso para conseguir privatizar? Porque aí não são os Correios, que já é difícil, né? A Eletrobras. A Petrobras, ela é um símbolo nacional. Quando fala em Petrobras, o pessoal pensa no Getúlio Vargas com a mão suja de petróleo e depois no Lula, O com a mesma petróleo é mão. nosso. É um símbolo atrasado. Primeiro, é preciso ter líder, Bruno. E líder precisa ter coragem para fazer. Líder não negocia a sua força, a força que emanou do voto popular, para entregar para o centrão. Líder que é líder não coloca o orçamento do governo nas mãos do presidente da Câmara. Quem hoje manda no orçamento do país é a Câmara Federal, é o Arthur Lira. Ministros não despacham com o presidente da República, despacham no Congresso, na Câmara, com Arthur Lira. Isso é uma excrescência. Isso fere, inclusive, a Constituição e a independência dos poderes. O Poder Legislativo deve legislar, o Judiciário deve julgar e os órgãos de fiscalização fiscalizar. Agora, quem comanda é o Executivo. Para isso, você é eleito presidente da República, para você é eleito governador, você é eleito prefeito. Isso é uma excrescência, é um equívoco. Quem tem força e tem capacidade de diálogo, é preciso respeitar, evidentemente. Você não pode ser impositivo. Mas eu dei um exemplo para você, nós fechamos aqui 5 estatais. Foi fácil? Foi difícil. O entendimento, o diálogo, o debate com a Assembleia Legislativa de São Paulo, não sei se você lembra, quase incendiaram a Assembleia quando nós apresentamos aqui as propostas de redução do tamanho do Estado. A reforma da Previdência foi duríssima, quebraram vidros e na reforma que nós fizemos, a reforma administrativa e fiscal, quase incendiaram a Assembleia, teve que ir o corpo de bombeiros lá. É difícil, mas é preciso ter coragem para fazer. E nós conseguimos. E foi no debate. Não foi nem na compra de parlamentares, nem na intimidação, nem na ameaça, nem fake news. Foi no debate, foi duro. Vencemos por pouco, mas vencemos. E reduzimos o tamanho do Estado. E fizemos aquilo que era corajosamente necessário fazer. Como dizer que não dá para privatizar os Correios? Eu tenho muito respeito pelos carteiros, pelos que atuam nos Correios, mas é uma vergonha. O serviço do Correio hoje é vergonhoso. Vergonhoso porque ele podia ser moderno, podia ser competitivo e ninguém perderia o emprego. Nenhum bom funcionário público perde o emprego para uma empresa privada. Aliás, é o mesmo discurso, Bruno, que se usava na Telebrás. Vão acabar com a Telebrás, serão milhares de desempregados. O que aconteceu? Aumentou o número de empregos, melhorou a condição salarial, a média salarial, as condições previdenciárias, os seguros, as vantagens, os benefícios. Para os bons, para os corruptos, para os preguiçosos, não. Mas aos preguiçosos e corruptos, a lei. A maioria do funcionalismo público brasileiro, seja em São Paulo, seja no país, é boa, é de gente competente. É uma minoria que prefere ser sindicalizado, aliás, ter o estilo Lula, de ganhar do sindicato sem trabalhar, de ser preguiçoso, de beber muito, trabalhar pouco. Eu acredito em outros. Eu acredito naqueles que trabalham muito e são dedicados. Há servidores públicos, eu tenho 6 anos já agora na vida pública, eu posso afirmar isso com toda a consciência, que são pessoas capazes, honestas e decentes, na maioria são assim. Então, é possível sim privatizar. É preciso ter coragem para fazer. E, obviamente, fazer uma modelagem correta e adequada para garantir que os empregos não serão prejudicados daqueles que querem trabalhar e ampliação. Especificamente no caso dos Correios, também é um split para fazer várias empresas. Não adianta você também sair do monopólio de novo, o monopólio dos Correios público para um monopólio privado. Hoje, para os Correios está bem mais simples, até porque se o pessoal não quiser privatizar, uma hora não vai valer nada. Porque eles têm um monopólio de carta, de telegrama. Você manda carta para alguém? Não. Não, a gente manda encomenda. Encomenda. Telegrama. Qual foi o último telegrama que você recebeu na sua vida? Você nem lembra mais. Não recebo. E Bruno, Mercado Livre entrega um dia, Amazon entrega um dia. Então, se não privatizar, daqui a pouco não vale nada. Banco também. Banco também. Se não privatizar num próximo governo, e repito, se eu tiver o privilégio de ser eleito presidente da República, vou privatizar a Caixa Econômica Federal, sim. Sabe por quê? Em alguns anos ela não vai valer nada, ela vai valer pó. Porque você não vai ter mais bancos com agências. O mundo será totalmente digital, totalmente nas nuvens. Ou seja, o valor de uma instituição financeira hoje, como a Caixa,
já é muito menor do que há 2 anos. E daqui a 2 anos será menor ainda. E daqui a 10 anos nem existirá mais. Correios é a mesma coisa, você falou certo. O valor dos Correios hoje já não é o mesmo de 2 anos atrás, que já não é o mesmo de 4 anos atrás. Se não privatizar logo, além de ela perder o efeito, ela se acaba e se autodestrói sem valor nenhum. E aí vão acabar os empregos, aí vai reclamar de quem? De fato. Nesse ponto, É. absolutamente concordo com você. E agora, voltando à questão do governo federal em si, de um mandato Dória. Levantei os números aqui de São Paulo enquanto você falava. O superávit em 2021 foi de 41,9 bilhões. Em 2020 também teve superávit de 7,7, o que significa que o Estado gastou menos do que arrecadou. E em 2009 teve um déficit de 554 milhões, ou seja, teve um déficit e depois veio 2 superávites. Já o Brasil, se a gente olha, desde 2014 o governo ele tem um problema de déficit crônico. Ou seja, arrecadamos Aumentando. com impostos e arrecadamos muito. Muito. Uhum. Porque a carga tributária no Brasil é alta, gastamos mais do que arrecadamos e aí ficamos com déficit primário, sem contar os juros da dívida, e a dívida hoje, em comparação com o PIB, está em cerca de 80%, o que é mais do que a média dos emergentes, que fica em torno de 60%. Quem está assim é Brasil e Argentina, por exemplo, então numa situação crítica. Resumindo e concordando com você, só para dar um adendo, o Brasil a cada ano está ficando mais pobre. Essa é a Exatamente. realidade. Exatamente. E menos relevante no contexto internacional. Já fomos a quinta maior economia do mundo, hoje somos a 12ª, atrás da Rússia. Né? E talvez a gente melhore ano que caindo. vem, porque a Rússia vai piorar. Mas Tomara não. como Não, mas que provavelmente se terá um outro resolveria país que vai melhorar. E não o vai ficar governo no Dória? Quais seriam as propostas para realmente tirar o Brasil dessa situação onde ele gasta mais do que arrecada e com uma dívida também crescente, e nesse momento uma dívida crescente com juros muito altos, né, com uma Selic em 10,75% e título pré-fixado com 12% de juros? Bruno, primeiro, não gastar mais do que se recebe e jamais romper o teto de gastos. Isso é um equívoco grave, porque quem paga isso é o povo mais pobre. Então, só Porque uma pergunta direta. Então, Claro. João Dória é comprometido com o teto de gastos e vai querer privatizar empresas. Mas Sim. sem dúvida nenhuma, e imediatamente. Não é fazer isso no último ano de governo, como estão tentando fazer agora, para ficar bonito na foto. E não vai ter tempo para fazer isso. Por que não fez antes? Por que deixou a Eletrobras para começar a pensar agora? Por que agora está pensando nos Correios? Por que só agora vai privatizar os aeroportos? No 4º ano de governo? Por que não fez logo no 1º? Ok, precisa tempo para modular? Precisa, eu concordo. Para fazer uma boa desestatização, você não pode fazer correndo. Mas no 2º ano de governo era perfeitamente possível fazer isso, e não fez. O governo que admite romper o teto de gastos, quando se rompe o teto de gastos, Malu, sabe o que acontece? Aumenta a inflação. Quem paga, quem é penalizado com a inflação? O mais pobre. São os mais pobres. São eles que não estão conseguindo comprar carne, que não conseguem mais comprar o feijão, que têm dificuldade para comprar o arroz, que não conseguem emprego. São esses os que pagam o preço da irresponsabilidade. Qual é a credibilidade que tem o Brasil hoje no plano internacional? Nenhuma, Bruno. É uma vergonha. O Brasil é hoje uma vergonha mundial. Os grandes fundos de investimentos pararam de investir aqui no Brasil. Estão aguardando o resultado da eleição para saber qual é o rumo, qual é o destino do Brasil. Não querem fazer um investimento num país que tem risco, de um país que desrespeita o meio ambiente, num país que tem uma pessoa que pega o microfone num dia, no cercadinho do Palácio do Planalto, fala as maiores atrocidades, os maiores absurdos, de alguém que ofende a China. Sabe o que é a China? É o maior parceiro comercial e econômico do Brasil. 30% do que a gente exporta. Para a China. Se não fosse a China, Malu, o Bruno sabe, o agro brasileiro estava no chão. Eu Que a também maior sei. exportação brasileira do agro é para a China. De fato. E o presidente tem até um ponto ofende a China. interessante sobre isso. Porque a Rússia está fazendo muito mais comércio com a China agora, né? O comércio entre eles aumentou quase 40%. E a Rússia não chega a exportar para a China o que a gente exporta. Está chegando agora, né? Então realmente segundo o Brasil é um parceiro- grande parceiro da China. Só para justificar, quando eu disse que a imagem do Brasil está no chão, está no chão. Qual é o segundo parceiro comercial do Brasil, parceiro econômico? Estados Unidos da América. O Bolsonaro, ao invés de respeitar e estabelecer uma conexão correta com o governo Biden, ofende o governo Biden.